pessoal, eu sou Gilberto Coelho, analista técnico da XP Investimentos e já venho trabalhando há muito tempo com ações. Entrei no mercado em 1989, comecei com análise técnica nessa época mesmo e vim evoluindo até hoje. A gente nunca para de aprender, a verdade é essa, o mercado vai evoluindo. Hoje em dia a gente tem inteligência artificial ajudando bastante na gente em achar papéis, fazer a busca por ativos interessantes para operar na Bolsa. Você que está começando agora ou já tem alguma experiência, acredito que vai gostar dessa apresentação, porque eu vou trazer para vocês mais de 30 anos da experiência que eu tenho no mercado para trazer 5 indicadores que eu utilizo para análise técnica, para selecionar as ações. É claro que eu uso mais coisas, mas esses são os 5 matadores que eu uso bastante para selecionar os ativos que eu uso nas minhas carteiras. Já fiz até a melhor carteira do Brasil em algum momento, cuido de carteiras da XP. Enfim, a gente tem aqui uma série de seleções de ativos e eu faço uma carteira também que é chamada carteira de dividendos gráfica, que eu pego os papéis que têm maiores dividendos ou que são sugeridos pelo time de research da XP, por análise fundamentalista. Dentre esses papéis eu olho na análise técnica como é que eles estão e a minha performance tem sido melhor que a deles nessa seleção. Eles têm 10, 15 papéis em algumas seleções, eu pego só 5. Então eu estou sempre com uma vol realmente até um pouco a mais, correndo um pouco mais de risco. Agora, como é que eu consegui, ao longo do tempo, resultados satisfatórios? Eu venho conseguindo, claro que não é mês a mês, eu vou mostrar dados aqui mais técnicos daqui a pouco, não é todo mês que vai ser sucesso absoluto, porque eu estou falando, vai sempre acontecer. É importante entender que a análise técnica ela é uma análise de maiores probabilidades, tá? Ou seja, você tem mais chance de dar certo usando a análise técnica do que dar errado, mas vai dar errado de vez em quando. E aí surge o grande pulo do gato da análise técnica. Se der errado, você tem uma coisa chamada stop loss, que é você parar de perder caso a oportunidade não ande como você quer. Vamos lá então que eu vou começar a apresentação para vocês, vou compartilhar aqui a minha tela, passar aqui alguns slides, dar alguns exemplos, mostrar para vocês como é que funcionam esses 5 indicadores e depois a gente vai falar sobre automação deles, gestão de risco, relação retorno-risco. Vamos lá. Compartilhando a tela. Então aqui, Trade Idea, Swing Trade com análise técnica. A gente vai falar um pouquinho da definição sobre isso, o que é o Trade Idea. São operações que a gente utiliza na Bolsa para pegar as reversões gráficas de uma tendência. Imagina que tem um ativo que está caindo, e de repente ele faz um sinalzinho de inversão. É o que a gente chama de swing, uma pequena alteração. Quem já estudou análise técnica um pouco, teoria de Down, sabe que existem 3 tendências, uma principal de longo prazo, que dura 1, 2 anos, e tem as corretivas, que são as secundárias. O swing trade é operar exatamente a tendência secundária. Não importa se o mercado é de alta ou de baixa, se a tendência principal é de alta ou de baixa. Você quer pegar só aquele movimento pequenininho. Swing trade a gente atribui como se fossem operações para durar às vezes de 2 dias a 2 semanas, tá? Pode ser que às vezes um swing trade dure até vire day trade, que de tão certo o seu papel num dia que vá no alvo, mas isso já é um pouco mais raro. Normalmente eles duram ali uma semaninha, é o que a gente quer para botar o dinheiro no bolso nessas operações, tá? O swing trade, aqui na XP, a gente desenvolveu uma ferramenta há pouco tempo atrás, não tem 2 anos essa ferramenta, que chama-se Trade Idea, ideia de um trade. Como é que isso funciona? A gente tem vários analistas aqui no grupo da XP, tá? Que vão fazendo as análises dos papéis e quando eles acham que os papéis estão interessantes para o swing trade, a gente coloca numa plataforma disponibilizando para assessores da XP que eles possam mandar para o cliente da XP. Então, se você ainda não é cliente da XP, por favor, abra sua conta, é de graça para abrir a conta. Você vai ter um link aqui, em algum lugar por aqui, que você vai conseguir fazer essa sua abertura de conta. E você vai ter acesso a um assessor ou você mesmo vendo alguns destaques no app da XP. Tá? Não são todas as nossas operações que vão para o app, só algumas selecionadinhas ali. Mas se quiser ter acesso a todas, você vai ter que falar com o seu assessor e ele vai te mandando, se você achar que a operação é válida, fala assim, gostei dessa análise aqui que mandaram, esse trade ID, eu quero seguir. Como é que você faz sendo cliente da XP? Você vai falar com o assessor, gostei dessa, eu quero investir, sei lá quanto é que é o capital de vocês, eu não posso falar quanto que você vai investir, você vai ter ali uma noção, sei lá, você tem 100 mil reais para investir em bolsa, será que você vai botar os 100 mil num papel só?
eu acho que vale a pena você dividir o seu dinheiro em outros papéis, né? A gente nunca deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Mas vamos supor que você tenha 100 mil e queira investir em 5 ações. 5 a 10 ações, diversificar um pouco seu capital, às vezes até mais, pode ser. Chegou um swing trade, gostei, tá bom. Fala com o seu assessor, quero botar X reais nesse swing trade. Botar 10 mil, 10% toda vez que chegar um trade. Ok, ele vai te mandar um push, você vai receber no seu celular compra de, vamos supor, Petrobras a tal valor com alvo em tanto e stop em tanto. Tá? E o que pode acontecer nesse seu trade a dia? Pode dar certo, pode dar errado e andar um período qualquer, 2, 3 dias, começou a andar, deu, sei lá, 5% e começou a voltar. E seu alvo era, sei lá, 10, 12, 15%. Em média, nossos objetivos ficam ali entre 8 a 20% de alvo e os stops aí na casa nos 3, 4, 5, 6%, salvo as raras exceções, você pode ter um trade, como a gente já fez, de ganhar 60% em Mercado Livre. Agora, em dezembro, a gente andou 2, 3 meses com trade e conseguiu 60%. E o stop era de quase 10%. Existe aí uma coisa que a gente chama de retorno sobre risco, que é uma das características mais fortes aqui da análise técnica. Então, se você entra num trade a dia da XP pelo seu assessor, e ele tem um alvo e tem um loss e duração, normalmente são até 90 dias. Se ele não for nem no alvo nem no loss, a gente vai encerrar esse trade, tá? Sem você precisar fazer nada. Você só deu o aceite no push, a ordem foi enviada e a XP vai cuidar de tudo para você. Não sei se você sabe, mas quando tem proventos pagos por uma empresa que você está posicionado, a bolsa tem que cancelar todos os stops, tá? Ela não pode deixar as ordens lá, porque quando paga provento muda o valor da ação e, consequentemente, vão mudar os parâmetros que seriam do stop. A XP refaz esses alvos para você, tá? Com base no ratio que teve do provento pago, ou dividendo, ou juros sobre capital próprio, ou bonificação, isso tudo faz alteração. Então, é um trade que está sempre sendo cuidado pelo seu assessor, está sendo sempre bem atualizado e não vai correr o risco de você ficar sem o stop. Se você opera por conta própria um papel, vamos supor que você gostou do trade a dia, mas quer seguir você vai botar o alvo e botar o loss. Se tiver um provento e você estiver viajando, você vai ficar sem o stop loss e pode dar problema. Fazendo aqui pela XP, você vai conseguir seguir o trade de uma boa maneira. E outra informação importante, né? Caso o analista julgue que em algum momento aquela operação não faz mais sentido continuar, mesmo sem ter atingido o alvo, ele pode encerrar antes da hora. Se ele julgar que aquilo é procedente, a sua operação vai ser encerrada também junto no mesmo momento, né? O analista vai avisar para os assessores da XP, vai sinalizar que é para encerrar e sua posição vai ficar literalmente encerrada. Então você sai do risco junto, né? Que é muito chato, às vezes você está numa operação, a dica da XP de um papel tal. Pô, o papel subiu 12% e ninguém falou para sair, depois caiu tudo de novo. Se o analista falar que é para sair, você vai sair da operação e não fica naquele vácuo, como eu já vi muitas vezes na minha vida, de gente reclamando, pô, fulano falou para entrar e não disse para sair, eu fiquei no papel até hoje. E tem gente tomando fumo em vários papéis que não saíram, né? Mas para isso eu vou falar para vocês assim, Giba, eu quero investir sozinho. Ok, não quer fazer o trade a dia, quer fazer por conta própria, ou quer entender como funciona, pelo menos as que eu chamo, porque tem trade a dia quântico, tem gráfico, tem fundamentalista, tá? E aqui a gente fala do gráfico, que é a minha praia aqui, é onde saem muitas operações, geralmente, né, e com histórico de resultado que eu fico confortável para trazer para vocês. Tá? Eu vou trazer, então, 5 indicadores da análise técnica, para quem conhece ou não conhece, vai ficar fácil para entender, e falar um pouco de gestão de risco também, né? Como eu já comentei ali, quem tem 100 mil diversifica ali os papéis, 5 a 10 ativos, e tem que fazer a relação de retorno-risco conforme a análise técnica, né? Sugere 2 para 1, 3 para 1, alguma coisa nesse sentido. Pode ser até mais, 5 para 1 ou 10 para 1, só que aí fica muito mais difícil você chegar no seu alvo. Eu vou falar aqui do primeiro indicador, que é o que eu mais gosto. Eu passei um carnaval inteiro, gente, fazendo um backtest de indicadores como MACD, FR, ADX. E teve um indicador que me chamou muita atenção no resultado e não era o que eu esperava do resultado, tá? Eu estava esperando que outro indicador fosse melhor, mas o IFR se mostrou capaz de antecipar movimentos e acertar a entrada assim mais na horinha possível. Assim, deu a entrada, normalmente quando dá certo, ele é o que pega primeiro. Então já fica aqui a primeira dica, logo uma matadora, índice de força relativa ou RSI em várias plataformas.
tá? Ele é um indicador que mede quanto variou uma ação em alta em alguns dias contra o que variou em baixa em outros dias. E ele é trazido para uma base 100, ou seja, acima de 50 a bolsa subiu mais do que caiu em percentuais nos dias de alta. Se ele ficar abaixo de 50, porque ele está caindo mais do que está subindo nos dias de baixa. Ele mostra exatamente essa força do comprador versus vendedor. E como é que ele funciona? Ele passou de 50, está para cima, bom sinal, tendência de alta, pode continuar por muito tempo. Passou do nível de 70, 80, começa a ficar perigoso, que pode ficar esticado. Mas enquanto estiver subindo, deixa. Ele dá um alerta de fim de compras e início de vendas, talvez, quando ele reverte de cima para baixo. Ele sai do nível de 80 ou 70 e vem apontando para baixo. E às vezes ele está lá em cima também, aponta para baixo antes de perder o 80 ou 70. Já dá para pensar em sair fora de posições. Uma coisa que eu uso para validar e que me ajuda muito é se você não tiver um último pregão muito forte para cima ou para baixo, se for um pregão menorzinho, você consegue botar, em casos de alta, um stop perdendo a mínima anterior, você está comprado, o mercado está subindo. Quando o IFR entrou em sobrecompra, você começa a botar o stop na mínima anterior, desde que não seja muito longe também, senão você vai devolver muitos ganhos. Mas trazer uma relação de retorno positivo em relação ao tamanho do seu stop. Esse bom senso ele faz muito sentido. E o IFR trabalha bem com topos e fundos. Outra oportunidade que ele dá muito legal, e é onde eu mais gosto de chamar a operação, é quando o mercado está firme, saudável, o Bovespa está tranquilo, quando tem alguma ação que fica com ele abaixo de 30, a gente chama de sobrevendido, e ele volta a apontar para cima. Quando ele faz esse movimento, geralmente é um bom ponto de compra, desde que não tenha subido demais, e o stop na mínima anterior desse movimento. Aquela mínima que ele bateu não pode mais ser perdida. Se acontecer de perder, ele vai voltar para a tendência de baixa. Então pode ser que você compre um papel, ele dê compra, não ande, dê o stop. Aí passa, sei lá, 10 dias, 20 dias, ele faz de novo a formação saindo de sobrevenda. Você vai tentar de novo com um stop pequenininho. Por que a gente tenta várias vezes? Porque quando ele anda, ele costuma pagar várias vezes os losses. Assim, a diferença é absurda. Então, dependendo do papel, se você gosta de uma primeira linha de preferência dentro do Ibovespa, esse IFR funciona muito bem, tá? Eu vou falar depois de filtros que você pode fazer em plataformas para rastrear todos os papéis que estão marcando fundo, topo, combinar volume, enfim, vários filtros de análise técnica. Mas esse é o que eu mais gosto, é o índice força relativa. Eu vou mostrar rapidamente um gráfico aqui para vocês, para não deixar no vazio. Aqui eu estou com um gráfico do Ibovespa. Deixa eu puxar aqui com os indicadores. Aqui tem um indicador de volume financeiro, tá? E aqui embaixo eu botei o IFR ou RSI. Eu uso 9 dias para um gráfico diário ou 9 períodos, dependendo do período que você tiver. Tá? Você pode usar isso até para day trade depois, se for o caso. Quem é bom no swing trade pode ficar bom também no day trade, por que não? A análise técnica vai ser a mesma, só mudando o tempo gráfico. Então aqui, olha, o IFR ele chega a tocar a linha de baixo, que é a linha do 30, nessa região aqui e aponta para cima. Normalmente quando ele aponta para cima, ele chega e fala assim para você o gráfico, olha, aqui provavelmente é uma compra. Você pode olhar inclusive o gráfico, se quiser tirar o gráfico das cotações de cima, deixar só o IFR, você vai perceber aqui que teve uma oportunidade de compra aqui, outra oportunidade de compra aqui, apontou para cima da linha, e teve mais uma aqui. Você teve 3 entradas, aqui chegou perto da sobrevenda e apontou para cima. Poderia ser uma compra também. Tá? Região de marcação de fundo ou stop de posições vendidas. E aqui você teve um toque no topo e apontou para baixo, provavelmente uma venda ou stop de compras, né? Finalização de posições compradas. Aqui ele foi muito forte, com certeza. Aí ameaçou uma realização e voltou a subir, só que menos potente. Você vê que ele faz descendente, aqui sai da sobrecompra, sugerindo venda, dá um repique para cima, no gráfico eu não sei onde é que foi, mas eu estou olhando só o índice força relativa, aqui ele provavelmente estopou vendas e aqui ele deu venda de novo. Você insiste também na venda quando ele volta. Vamos ver agora no gráfico como é que isso se comportou. Olha que interessante. Tocou fundo aqui e subiu, né? Esse candlezinho amarelinho, o primeiro lateral que fechou em alta, ele já deu uma compra, até subiu no dia seguinte. Corrigiu, não perdeu a mínima das mínimas, né? Encostou nela, mas não chegou a perder. Ele até passa um pouquinho mais, volta, não fecha abaixo, a teoria de Down usa o fechamento como propriedade. Aí ele aponta para cima e olha como é que ele acertou daqui
o movimento que estava se definindo para uma alta o tempo todo. Poderia ter estopado e dado compra de novo, não foi o caso, ele acertou essa alta toda da bolsa. Aí ele começou a dar alertas de reversão aqui. Você vê que ele bate um topo e desce, ele alertou, ó, tô caindo, eu vou cair. E realmente veio caindo um pouquinho mais. Aí ele dá uma subida, faz uma nova máxima, parecia que ia embora de novo para cima. Chegou perto da sobrevenda, mas apontou para baixo de novo. Ele deu outro encerramento aqui, ó. E você vê que a formação dos candles, essas barras, quando você fecha abaixo de uma mínima anterior, é um movimento de falha de alta e provavelmente é onde você vai estopar compras ou abrir vendas, né? Isso aí ajuda muito na decisão, você confirmar tudo por candle. Aqui embaixo ele chegou perto de marcar uma compra e apontou para cima, de fato ele fez esse movimento aqui de segurar, aí ele volta a ganhar força, aponta para cima e tem uma coisa que é chamada divergência de alta, de FR, que funciona bem. Quando o mercado fica no mesmo nível e o índice força continua subindo, ele faz fundos ascendentes, você tem uma divergência de alta e geralmente quem acerta o movimento é o indicador e não a cotação. Então ele aqui antecipou mais uma vez um movimento de alta e olha o que aconteceu, vai lá em cima até que ele sai de novo e manda encerrar posições aqui. Chegou a renovar máximas, se alguém abriu venda aqui fez o stop e provavelmente voltou a vender aqui, como a gente falou na análise somente do IFR. Tá? Eu até estou me demorando um pouco nessa explicação, os outros indicadores são bem mais simples. Que o índice força relativa tem esse conceito de divergência, tem que tomar cuidado com o stop, topos e fundos anteriores ou da região que está trabalhando são importantes de observação, tá? Mas ele é um indicador que funciona bem contra a tendência provavelmente, né? Se você olhar as médias 21, que eu gosto muito, médias 200 dias, para definir posições, para carregar, elas são muito boas. Mas para swing trade, como eu falei no início da sessão, operações de 2 dias a 2 semanas, você está na tendência secundária provavelmente e não quer saber se o mercado é de alta ou de baixa, enfim, se é a tendência primária de alta ou de baixa. Você quer pegar um movimento de repique que você ganhe 5, 10, 15, 20%, com stop 1/3 desse valor. Essa é a gestão de risco clássica que a gente deve usar. Toda vez que você montar uma operação, você vai olhar o potencial dela. Existe um indicadorzinho que chama True Range, que é o Average True Range, que ele mede a variação real de um ativo em determinado período. Eu uso 10 dias. Esse número, por exemplo, se eu botar aqui uma Petrobras, o que ela vai me dizer? O True Range está me dando aqui 1,09 atualmente. Ele quer dizer que a Petro oscila entre a máxima e a mínima, uma amplitude de R$ 1,09. Como é que eu trabalho com stop loss? O stop loss deve ser um pouquinho maior que esse 1,09, que é uma variação de um dia, você não quer errar muito, mas também não quer ser estopado muito rápido. Então, o que você faz? Você acha a amplitude que o mercado está trabalhando, bota o stop um pouquinho acima da amplitude e alvos 3, 4, 5 vezes acima desse valor. Se você fizer 3-1 sempre, já está muito bem colocado. Por que está bem colocado? Porque a análise técnica ela tem um índice de acerto próximo a 60%. Se você acertar 50% e estiver fazendo a relação de retorno-risco 3-1, você já vai ganhar dinheiro, porque você está ganhando 3 vezes quando você ganha e está perdendo uma vez quando perde. Se a metade das vezes você está fazendo igual, né, você vai acabar ganhando ali 2,1 mais ou menos de média ao longo de 100 operações, 1.000 operações. Quanto mais operações você fizer e essa relação for mantida, mais fácil a gente imaginar que vai dar resultado positivo. Claro que a gente nunca pode falar vai dar certo. Não, isso é mentira, não existe. Mas a probabilidade de dar certo sim é muito grande. Então eu trouxe para vocês esse primeiro indicador matador, que é o IFR. Aqui na Petrobras a gente consegue ver que ele está até tentando aqui dar uma compra nesse momento, com uma pequena divergênciazinha de alta. Veja que esse último fundo está acima desse e o mercado continua caindo, chegou a fazer mínima hoje, né? E está apontando para cima, a gente está vendo isso agora aqui em tempo real. Então, provavelmente o IFR está falando assim, ó, vou dar compra, vou subir. Se eu tiver errado, você tem que estopar na perda da mínima. Perdeu 30,73, você tem que estopar a sua Petrobras. E o alvo? O alvo você pode fazer 3-1, vai medir aqui, está 31,95, a mínima 30,78, stop tem que ser acima de 1,09, calibra esse stop em cima desse 1,09 e bota um alvo de R$ 3,30 mais ou menos. Provavelmente vai pegar ali no 35, né, alguma coisa aqui perto de um pullback de médias móveis. Ou seja, é uma operação super válida que a gente está vendo aqui em tempo real como é que se comporta. Passando para o segundo indicador, tá? Não mais importante ou não menos importante, esse eu gosto muito, mas todos eles são muito importantes,
Tá? A gente vai dar uma olhada agora nas médias de 21 e 200, tá? Que são indicadores bem mais tranquilos da gente entender se um papel está em alta ou em baixa, longo prazo ou curto prazo. Aqui no próprio exemplo dessa Petrobras, eu já tenho as duas médias que eu gosto, tá? Eu sempre uso essas médias em qualquer tempo gráfico. No gráfico diário, a média de 200, ela me diz que se um ativo está trabalhando acima da média de 200, eu estou em tendência de alta. Se eu estou abaixo, eu estou em tendência de baixa. No longo prazo, que é a mais forte, a tendência de longo prazo é sempre mais forte que a de curto prazo. E no curto prazo são os repiques, as secundárias. Você pode operar contra as médias? Pode. Muitas vezes você vai ter operações contra as médias, ainda mais são operações que tem que dar certo até em 3 dias em média, tá? 3, 4 dias no máximo, se for uma operação contra a tendência principal. E se for na direção da tendência, pode ficar até 3 meses. Aqui que está o grande detalhe. Eu estou assim, com o mercado nessa faixa aqui, ó, acredito que vocês estejam vendo bem, acima da média de 21, que é essa linha mais escura, e acima da média de 200, ou seja, a tendência absoluta de alta. Quando ele começa a descer, o IFR sugere uma venda contra a tendência e ele acerta essa movimentação na Petrobras, você vai perceber que ele perde a média de 21 e entra em modo de correção. Enquanto está acima da média de 200 e abaixo da 21, ele está em realização dentro de uma tendência principal. Ele faz um movimento de repique, bate a média como resistência, e vira de novo para baixo, sugerindo uma nova venda, não tão boa como a anterior, mas uma venda intermediária aqui, ó. IFR também aponta para baixo, a média mostra uma resistência e ele completa a correção. Geralmente as correções elas fazem o que a gente chama de ABC. E quando está em tendência faz 1, 2, 3, 4, 5. Isso é a contagem das ondas de Elliott. E aqui ele chega perto da média de 200, respeita e aponta para cima e dá uma nova compra no IFR. Olha que impressionante como funciona. No exemplo que eu peguei aqui é aleatório, podia ter puxado qualquer outro papel. E foi lá e deu outro swing trade aqui. Um swing trade dessa magnitude, ó, chegou a andar quase 13,5%. Está ótimo, é isso que a gente quer num swing trade. Na posição a gente pensa em muito mais. Se for um position trade, você vai ficar 2 anos no papel, 5 anos. Aí é para o investidor que não fica girando. O swing trade é para giro. E é o que a gente coloca no Trade ID da XP. Então aqui a gente já viu o IFR funcionando bem, média de longo prazo dando sinal, é preferível operar comprado no swing trade quando você está acima da média de 21 e da 200, se tiver acima da 200 e romper para cima da média de 21, tá? E se tiver muito abaixo das médias, a gente pode usar um outro indicador. Então falei de média de 21, média de 200, falei do IFR e agora eu vou falar das bandas de Bollinger, tá? As bandas de Bollinger, elas são o seguinte, ó. Você vai instalar aqui no seu gráfico e ela vai calcular uma média central em relação às cotações, tá? Tá aqui a média. Eu uso média de 14, pode ser entre 14 e 20, não vai fazer tanta diferença, mas de 14 é que eu mais gosto. E ele vai oscilar para cima e para baixo 2 desvios padrões. Quando o mercado está calmo, as bandas de Bollinger estão estreitas e o ativo vai trabalhando um pouco acima ou abaixo da média central e ele plota também depois 2 linhas, uma em cima, que é a banda de cima, e uma embaixo, que é a banda de baixo, que são 2 desvios padrões para cima e para baixo da média central. Tá? Geralmente, numa distribuição normal, 2 desvios significa 95% de intervalo de confiança. Ou seja, quando ele está fora das bandas, a cotação sai para baixo ou para cima das bandas, a gente está num episódio que teoricamente é mais raro e vai chamar atenção para a gente fazer uma operação de retorno à média. Só que quando o mercado está muito calmo, esse retorno à média é muito pequeno e normalmente não compensa fazer esse tipo de operação. Mas quando começa a aumentar uma volatilidade por notícias, podem ser específicas ou uma crise no mercado financeiro, essas bandas começam a abrir. Aí você tem o teste da banda de baixo, mirando uma correção geralmente na média central, tá? Ou o teste da banda de cima, perfuração de cima, apontando para baixo, também mirando um retorno na média central. E essa distorção aqui, ela favorece ao trader buscar pontos de operação contra a tendência. Tá? Geralmente são os melhores pontos de entrada, só que se o mercado entra em tendência, o que pode acontecer é você tentar uma compra na banda, ele não fazer o pullback e ele continuar caindo. Aí você precisa usar a mesma técnica do stop do índice de força relativa.
Comprei por banda de Bollinger, perdeu o mínimo anterior, tem que estopar, porque ele pode entrar em tendência e você aguardar, então, um novo movimento para uma nova entrada, tá? Então, esse aqui é um exemplo de banda de Bollinger que está abrindo, aumentando volatilidade, né? Aqui está entrando uma queda forte do Brent recentemente, e essa queda reflete nos preços da Petrobras. Ele está furando a banda para baixo. Aqui ele tentou voltar, ele fecha fora, né? 3 candles, e no terceiro candle ele fecha para cima. Geralmente a entrada é logo quando ele entra dentro das bandas, ele já costuma dar um ponto de compra. Mas aqui também teria sido estopado, né? Porque no dia seguinte ele já abre com gap de baixa e perde a mínima. Não foi dessa vez que as bandas funcionaram. Você pode tentar melhorar o índice de acerto de entradas por bandas de Bollinger usando mais um indicador complementar, que está aqui na minha telinha, que é o MACD, que a gente chama também de MACD. O MACD histograma, o que ele faz? Ele trabalha com 2 médias móveis, uma de 26 e uma de 12, e cria uma linha baseada em 9 períodos, combinando essas 2 médias. E trata, quando está acima do eixo zero, é que as médias estão cruzando para cima, tá? Essa linha do 9 cruzou para cima do mix com a 26 com a 12, e quando está para baixo, a linha de 9 está cruzando para baixo, ou seja, as médias, quando estão com a bolsa subindo, as médias abrem. E quando as médias abrem, o histograma começa a subir, tá? Indicando força compradora. Eu vou dar um zoom aqui no gráfico rapidinho do MACD, vocês vão ver bem, ó. Fez uma escadinha para cima, está fazendo escadinha para cima, né? Ou seja, as médias estão subindo, a tendência está sendo de alta de curto prazo, momentânea. Então, mesmo abaixo de zero, começou a subir. O que quer dizer isso? O mercado vinha trabalhando vendido, tendência de baixa, e começou a reverter. Perdeu força vendedora e está caminhando para uma reversão altista. O criador do MACD, quando ele inventou o sistema, ele não olhava isso, ele nem sabia que tinha criado isso. Ele, depois, na observação, que ele percebeu, que ele achou o topo e o fundo do movimento de forças das médias móveis, que as médias são lentas. Quando você começa a estudar a média móvel, elas são muito boas para te dar uma direção de tendência, mas no time ali curtinho, para um day trade, você não consegue operar cruzamento de média móvel, porque ele vai sempre cruzar lá em cima para uma compra ou vai cruzar lá embaixo para uma venda. Então você precisa usar outras ferramentas para ajustar esse time de entrada. Então aqui a gente teve esse movimento bem interessante aqui da escadinha subindo, começou a falhar, e aqui veio uma descida, provavelmente retomando o sinal de baixa. De novo retomando baixa, um sinal forte de reversão altista, outra vez tendência de baixa, depois uma sequência de alta bem forte, né, que ele faz a escadinha muito lá embaixo, e a distância que você percebe do MACD, se a montanha está fazendo fundos descendentes, é que essas quedas estão maiores. Aqui foi uma muito maior. Quanto mais para baixo a escadinha vier e reverter, melhor deve ser a compra para combinar também junto com o Bollinger. Você combina os 2 indicadores. Aqui ele bateu banda de Bollinger, ficou meio de lado, e aqui sim ele falou, ó, aquela compra de Bollinger deve andar. É isso que ele fala, a escadinha está subindo, ó. A escadinha vai subindo e estava lá, perto, subindo, subindo, subindo. De repente a escadinha começou a descer aqui, ó, faz um topo e desceu, tá? Nesse momento aqui, provavelmente o FR já estaria te dando venda na outra análise. A banda de Bollinger não chegou a furar de cima, mas estava bem perto da parte de cima e começou a descer, indicando fraqueza nesse momento, ou retorno à média central pelo menos. Ele faz o retorno à média central, vai na de baixo, e olha só que interessante, bateu a banda de baixo. Vou comprar porque estou com a banda de baixo? Não, eu tenho que esperar ele furar e voltar. E olha o que ele faz, ele fura, aí você fala, vou comprar porque furou e voltou. Mas olha a escadinha, não está descendo? Enquanto a escadinha estiver descendo, você não faz a compra. Você filtrou uma entrada errada. Imagina que você tivesse só a banda de Bollinger aqui, você ia estar doido para comprar, mas olha o que aconteceu. A escadinha não subiu. Se a escadinha não subiu, você ainda não compra. É interessante isso, né? Então você já tem aí uma ferramenta muito poderosa para timing perfeito, né? Eu diria que é o IFR. Você tem a indicação das tendências de curto prazo ou médio prazo, que é a média 21. Você tem indicação de tendência de longo prazo, né? Se você está numa posição que não é nem trade ID, uma posição sua, de uma ação, e ela perde a média de 200, é melhor estopar e esperar ela voltar acima da média de 200 para estar comprado. Tá? A história mostra que isso funciona.
Falamos também rapidinho da TR, que para te dar a dimensão do seu stop numa operação de trade a dia, uma TR, um pouquinho acima de uma TR. E falamos também do MACD com bandas de Bollinger, que juntando os dois você tem um filtro cada vez melhor. E eu fiquei devendo para vocês, na apresentação, uma automação disso. Tá? Agora a gente vai fazer um combinado. Se você gostou do que eu mostrei até agora, mesmo rapidinho, com poucos exemplos, mas já dá para entender bem como funciona, a gente pode combinar uma próxima apresentação, tá? Mas você vai ter que clicar no link, vai ter que abrir sua conta e você entrando com seu código de cliente depois, eu vou fazer uma live para você tirar suas dúvidas e mostrar como é que você automatiza esses indicadores na plataforma da XP para você ter todos os papéis que estão cruzando média móvel, que estão ali testando fundo, que estão testando banda de Bollinger. Combinado? Pode ser assim? Então a gente se vê numa próxima aula com esses detalhes.